Olá, eu sou Almir Narras e nós estamos aqui para mais uma prosa sistêmica. Dessa vez o papo é gravado e você pode assistir pelo YouTube, no meu canal Almir Jodati Narras, ou então pelo meu perfil no Instagram. Em ambos você pode deixar perguntas sobre o tema ou propostas sobre outros temas que você quer que eu aborde. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam durante o curso, em vivências, mas sobre o qual eu tive ainda poucas possibilidades de ter uma experiência prática. Mas eu tive algumas experiências práticas e sei também de algumas experiências de colegas consteladores, e isso me dá uma possibilidade de dar alguma resposta, considerando fundamentalmente isso. Eu ainda conheço pouco sobre o tema. O que foi perguntado é a visão das constelações a respeito de formas alternativas de concepção, barriga de aluguel, inseminação artificial, né? E o que eu posso dizer é algo bastante simples e objetivo e que tem como base experiências reais, né? Quais são, vamos dizer, as possíveis dificuldades decorrentes desses métodos? É o risco de haver algum tipo de exclusão. E exclusão de quem? Exclusão do pai ou da mãe biológicos. Ou seja, quem cedeu o óvulo, quem doou o esperma. É disso que se trata. Por quê? Porque na visão das constelações, a base da vida, da concepção da vida, ela é biológica, genética. Então, a mãe que doou o óvulo e o pai que doou o esperma, de alguma forma, eles estão presentes nessa vida que é gerada. Independente de como se dá depois, a gestação, barriga de aluguel ou qualquer outra alternativa que os métodos científicos hoje propõem. Então, para que qualquer possibilidade de concepção seja minimamente bem sucedida, é parte do trabalho a inclusão do pai biológico e da mãe biológica. E como é esta inclusão? Quero dar um exemplo, né? Um dia desses eu atendi uma pessoa que estava com dificuldades com uma filha adolescente. E durante a dinâmica ficou muito claro que o que essa adolescente estava mais necessitando para poder encaminhar o assunto para uma boa resolução era a presença do pai, né? E quando isso ficou claro, a cliente se emocionou e aí ela me disse coisas que eu não sabia. Ela agradeceu a Deus por ela ter feito uma inseminação artificial usando um óvulo dela mesma, produzido por ela, e um esperma de um banco de esperma dos Estados Unidos. E por que ela escolheu os Estados Unidos? Porque a legislação lá permite que o doador seja identificado, caso a mãe decida de alguma forma se comunicar com o doador, ela ter esta possibilidade. E ela ainda me disse que coisa de algumas semanas antes, diante das aflições dela, da dificuldade que ela estava vivendo com a filha, ela pensou em procurar o pai. Tá? O detalhe aí, alguns
podem até não considerar isso apenas um detalhe, mas a mãe, no caso, é homossexual e a sua filha, ela vive com a mãe e a companheira da mãe. Então, existem outras possibilidades de haver qualquer tipo de necessidade que essa mãe ou essa jovem possam de alguma maneira precisar? Claro que existem, mas na constelação o que ficou evidente é que seria necessário para que essa filha se, vamos dizer, abrisse para ela uma possibilidade mais facilitada de leveza, de fluidez, de equilíbrio emocional, a inclusão do pai. Como é que se dá a inclusão do pai? O primeiro passo é que a mãe dê um bom lugar no seu próprio coração para o pai, que é um co-participante da gestação, da concepção, melhor dizendo. Tá? Sem o princípio masculino e o princípio feminino, não existe vida, qualquer que seja o método. Então, a visão das constelações, ela parte desse princípio. Se a mãe tem com ela um respeito pela função, pela presença, ainda que não seja uma presença física e muito menos, às vezes, a possibilidade de um acompanhamento que esse pai venha a fazer da filha, o fato da mãe reconhecer o lugar do pai e olhar para a sua filha e na filha ter reconhecimento e amor pelo pai, isso abre possibilidades de que o filho, a filha, sintam que eles são amados inteiros, eles são amados naquilo que eles herdaram da mãe e também naquilo que eles herdaram do pai. Em relação à chamada barriga de aluguel, existem implicações aí que tornam o assunto mais complexo, mas da mesma forma, quem produziu o óvulo tem uma importância grande e aquela mãe que doou o seu próprio corpo para hospedar o óvulo e para gestar a criança e parir a criança, essa também precisa de um lugar. Precisa que o pai e a mãe deem um lugar para essa pessoa que colocou o seu corpo a serviço de uma vida. Então, fundamentalmente, o que tem a constelação com esses assuntos de gerar vida? Um respeito absoluto pelo princípio masculino e o princípio feminino, que são as únicas formas de se gerar a vida humana, quando há a fecundação de um óvulo, isso é o básico, e o segundo é o movimento de inclusão de todos aqueles que são fundamentais para que a criança possa vir à vida e possa ser acolhida e nutrida e atendida nas suas necessidades básicas nos primeiros tempos de vida. Então, os pais adotivos, os pais que recebem a criança que foi gerada na barriga de uma mulher que não vai criá-la e assim por diante, esses todos têm uma importância muito grande. O seu vínculo amoroso, o seu vínculo que é formado pelos cuidados, pela dedicação à criança, eles também têm um grande valor e contribuem muito para o equilíbrio emocional da criança. Mas não dá, na visão das constelações, para se buscar esse equilíbrio e essa fluidez da vida, esse preenchimento da vida, passando por cima dos pais biológicos.
Essa é a mensagem, isso é o que a minha pouca experiência pode contribuir na direção de uma resposta. Como as constelações veem as crianças geradas em barriga de aluguel, as crianças geradas através de fertilização in vitro, através de doação de esperma, doação de óvulos e assim por diante. Então é isso, meus amigos. Desejo a todos um bom domingo, um dia de paz entre seus amigos e família e que possamos continuar nossos estudos a respeito de constelações. E se você tiver propostas, ideias, perguntas, sugestões de temas, deixa anotado aí no chat do YouTube ou no espaço para comentários do Instagram, tá bom? Assim que possível, eu atenderei o seu pedido. Muito obrigado, um bom domingo para vocês. Tchau!